pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast, Já Pode Acabar. Eu sou a Betina, esse é o Luigi, a Clara e a Anitta, e hoje a gente vai conversar sobre um tópico muito importante, que é a educação sexual e a gravidez na adolescência. Talvez você ache que isso não tem muito a ver com a sua realidade, mas será? A gente decidiu falar sobre isso porque, além de ser um assunto sério, é algo que ainda envolve muito tabu, desinformação e preconceito. E para nos ajudar, a gente conversou com a doutora Silvana, que é ginecologista e obstetra, e ela trouxe uma perspectiva profissional e muito importante sobre esse assunto. Mas além disso, a gente queria discutir entre a gente esse assunto e refletir sobre as informações mais importantes. Bom, a gente vai começar falando sobre um ponto que sempre aparece. Por que será que adolescentes ainda engravidam? Será que é só falta de informação ou tem alguma coisa a mais? E a gente percebeu que tem várias questões envolvidas nisso. Tem a falta de informação, que muitos adolescentes não recebem informação de educação sexual. Também o medo, a vergonha de conversar com os amigos, com os pais, com alguma pessoa que entenda do assunto sobre educação sexual e até o próprio ato sexual. E também a pressão que às vezes o parceiro, a parceira impõe na pessoa. Sim, e um dos principais motivos é a falta de informação, até mesmo porque a gente não tem muito acesso. As famílias não falam sobre isso pela vergonha e nas escolas também não é comentado. Me veio na cabeça agora que o Gabito nos contou que a aluna dele disse que tinha relação com um rodo atrás da porta. É verdade. Um rodo de ponta cabeça atrás da porta, porque ela acreditava que não engravidava. Vou contextualizar vocês que nosso professor contou que ele estava dando aula dele e escutou uma menina do 8º ano, se eu não me engano, falar que se tivesse relação sexual com um rodo de ponta cabeça atrás da porta, não engravidava. E ela falou isso com muita convicção. Isso assusta, né? Porque é uma falta de informação absurda. Sim, ela estava tendo relações sexuais e no 8º ano acreditou nesses mitos achando que assim ela ia ficar livre da gravidez. Sim, é um absurdo, super nova. Sim, e a doutora Silvana falou sobre os riscos reais para a mãe e o bebê em caso da gravidez precoce. Ela citou o parto prematuro, a pré-eclâmpsia, o baixo peso do bebê e várias complicações no corpo do adolescente, que ainda está em desenvolvimento. E o que mais me chamou a atenção, que eu acho que também deve ter chamado a atenção de vocês, é os riscos, né? Que afeta a vida da adolescente. E não é só atualmente, tipo, porque as pessoas pensam que é enquanto ela tá grávida, depois que nasceu o bebê, depois que cresceu já tá bem, mas isso afeta a longo prazo, né? Porque isso mexe muito, tem os hormônios, a questão hormonal. Primeiro que já é um adolescente, que os hormônios estão mudando muito, que a tua cabeça começa a se formar, tu começa a entender mais sobre os assuntos da educação sexual e daí mais os hormônios da gravidez, que são muitos. Tudo muda muito, teu corpo muda muito. Tudo tem muita intensividade. Sim, é uma bomba de hormônios no teu corpo e isso afeta a cabeça, afeta a questão social, o julgamento das pessoas ao teu redor. Sim. Que uma criança, um adolescente, as pessoas vendo na rua, que tem um olhar de julgamento, os colegas que julgam também. Sim, muitas meninas acabam até saindo da escola, enfrentando preconceito, dificuldade financeira, até porque é muito difícil para pais adolescentes que ainda estão na escola trabalharem, conseguirem sustentar uma criança e ter uma vida de adulto, basicamente, ainda administrar com a escola, então... Sim, e até os amigos se afastam da pessoa, muitas vezes pelo julgamento. Embora muitas vezes a gente saiba que isso não é 100% proposital. Obviamente não é proposital, né? Mas é muitas vezes a falta de informação e a falta de conhecimento sobre o assunto. Só que, de qualquer forma, as pessoas acabam julgando e se afastando dos pais. Sim. E a gente percebe que isso acontece, na sua maioria, em adolescentes de baixa condição financeira, né? Isso mostra o quão difícil, muito mais difícil é, né? Porque não tem condição para criar o bebê, não tem uma família estável. Muitas vezes moram em lugares que não são adequados para criar uma criança, então isso se intensifica muito. E prejudica até a saúde mental, né? Que intensifica a ansiedade, às vezes pode dar grave de depressão também. Sim, e quando a pessoa mais tá precisando, não vai ter ninguém pra apoiar, porque todo mundo Com julgando. certeza. Não vai ter estabilidade mental.
E dependendo também da família, às vezes, se os pais não aceitarem, expulsam a menina, o guri, se for o pai, né? Normalmente é a menina, né? Sim. né? E daí vai na rua criar uma criança sem dinheiro, sem ter onde morar. Como é que cria uma criança sem dinheiro, sem nada? Por isso que em muitas casas o tratamento do filho para a filha é muito diferente, porque para a filha engravidar é um horror. Só que se o filho acabar tendo um filho é muito mais fácil do que para a menina, né? A menina sofre muito mais na sociedade e dentro de casa também. Sim, imagina ter que cuidar do bebê, estudar, trabalhar. E muitas vezes a pessoa nem dorme durante a noite, porque Sim. passa a madrugada em claro com a criança. Sim, que criança, quando é principalmente recém-nascido, nasceu, fica o dia inteiro chorando, a noite inteira não dorme, que quer se alimentar, daí tem que trocar fralda, é uma rotina muito corrida. Sim. E daí viver com tudo isso, tendo que trabalhar ir na escola, cuidar da criança, é praticamente impossível. Bom, agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês e pra quem tá assistindo também. Qual foi a primeira vez que vocês escutaram sobre gravidez na adolescência ou educação sexual? Foi em casa ou na escola? A primeira vez que eu escutei foi na escola, porque teve uma palestra uma vez em Paraí sobre as infecções, as ISTs, só que sobre os métodos contraceptivos e a gravidez na adolescência eu nunca escutei, só sobre as doenças. Quando eu escutei pela primeira vez, foi na escola também. Foi o meu professor de ciências que falou com nós e ele explicou sobre os métodos contraceptivos, ele nos ensinou inclusive como usar a camisinha tanto a masculina, tanto a feminina, que a feminina não é tão utilizada. Sim. Inclusive, eu pelo menos nunca vi para vender em farmácia, eu só vejo a masculina. O único lugar que eu sei que tem a feminina No e às postinho, vezes não tem é no posto. E ele também nos explicou sobre a gravidez na adolescência, todos os riscos. Mas isso não foi por conta da escola, foi por conta do professor. Ele pegou o tempo da aula dele para explicar. E isso a gente percebe que as escolas não dão muita atenção para esse assunto, Sim, a família muito menos. muito menos. E daí a gente vê como falta Sim. informação, como as pessoas precisam falar mais sobre esse assunto, como é um assunto que ainda não é muito debatido. Até hoje, na atualidade, tem um pouco mais. Eu acho que antigamente ainda era pior Com certeza. as conversas. Sim, eu, por exemplo, nunca ouvi sobre educação sexual dentro de casa. Só ouvi na escola e raras vezes também. Até porque muitas pessoas ainda acreditam que a educação sexual vai fazer com que incentive os adolescentes a terem o ato sexual. Só que não é assim. As pessoas precisam aprender sobre a educação sexual para ter o conhecimento sobre os riscos e... Sim, até porque o ato algum dia todo mundo vai fazer, né? Sim. O mais importante é que as pessoas sejam informadas sobre isso. Pois é, isso mostra como ainda existe a vergonha de falar isso com a família e a falta de diálogo. E muitos adolescentes acabam indo pra internet pesquisar coisas, só que existe muita fake news na internet, então a desinformação é algo grave. Ainda mais sobre esse assunto, que não é comentado nunca. Qualquer coisa que tiver na internet, as pessoas vão acreditar. Sim, e eu acho que a gente sente muita falta de ter uma informação verdadeira, porque quando a gente pesquisa alguma coisa na internet, a gente não sabe se é fake news ou se é alguma coisa verdadeira, a gente não sabe se aquilo foi escrito por um especialista mesmo, ou se é qualquer um que está colocando, tipo o rodo atrás da porta, que não tem cabimento. Um rodo atrás da porta vai fazer não engravidar, não tem nada a ver. E a gente estava percebendo também que a maioria das vezes as meninas que estão grávidas são de baixa renda, que às vezes não tem a condição para uma condição boa e não tem celular, alguma coisa que vá trazer o conhecimento para elas para dentro de casa. Porque é uma coisa natural do ser humano, todo mundo um dia vai querer fazer o ato sexual. E daí, quando é mais de baixa renda, não tem informação vindo, às vezes a escola é muito ruim, é muito precária. A gente, pelo menos na nossa escola, não tem isso, gente. Eu nunca vi ninguém grávido lá. Pelo menos porque já é uma escola de melhor qualidade. A doutora Silvana até comentou que os pais e professores precisam ajudar sem julgamento, com um diálogo aberto e com uma informação clara e verdadeira, segura.
E é importante falar que o governo afirma que falar sobre educação sexual em casa e na escola não ajuda ao sexo precoce, sim a aumentar a informação dos adolescentes, como a própria gravidez, e muito importante também diminuir o aumento das ISTs, né? São doenças sexualmente transmissíveis que muito pouco se fala também, mas é algo muito grave. Sim, e muito comum também, não é nada raro que tenha as infecções. Se a gente tivesse uma educação sexual ideal, ela seria escutada, respeitada e não teria tantas desinformações na internet, ou até o que os adolescentes acham. Até porque, tipo, normalmente as pessoas não têm os exames em dia, então... E eu acho que também é importante falar sobre os tratamentos e para saber se tu tem alguma doença ou não, que nos postos é de graça. Tu pode ir lá, tu fazer os teus exames e também o tratamento, caso tu tenha alguma doença, é tudo de graça. E isso é muito importante, tratar as doenças, porque isso prejudica muito a vida de quem tem a doença e de quem vai se relacionar também com essa pessoa. Sim, o que acontece é que as doenças também são vistas como uma vergonha, como algo sujo, só que não é bem assim. Sim. É algo super normal. Sim. Agora a gente tem que falar sobre um tópico super importante, que é por que tantos adolescentes têm dúvida sobre os métodos anticoncepcionais. A doutora Silvana até falou que muitos adolescentes não usam corretamente por falta de informação, vergonha de procurar ajuda, medo de julgamento e até por causa de mitos sobre os métodos. E isso que tá falando dos mitos é eu acho que dos mais agravantes, é que da pílula que engorda ou da pílula que dá espinha. Isso, claro, ocorre de verdade, mas depende do teu corpo e da pílula que tá usando. Hoje a gente tem já várias pílulas no mercado, então tu tem que ir testando para achar qual realmente que se adapta no teu corpo. E isso que é uma coisa que falta muito, que é o acompanhamento de um médico, para tu ir acompanhando com a tua ginecologista, para ver qual que teu corpo vai se adaptar primeiro e melhor. E as pessoas acreditam muito em qualquer informação que elas escutam e acham que é verdade, totalmente verdade. E isso falta muito, ter esse acompanhamento com uma médica ou com um médico que vai realmente te passar a informação certa. Sim. Pois é, o que as pessoas têm que fazer é ir no médico, porque tem até pílulas que controlam as espinhas, porque controlam os hormônios, e isso vai de cada pessoa e do que teu ginecologista ou teu obstetra vai recomendar pra ti. Isso entra também no caso que muitos adolescentes fazem, que é, por exemplo, minha amiga usa um anticoncepcional que dá certo pra ela, eu vou lá e vou tomar também. Porque se dá certo pra ela, vai dar certo pra mim. E isso muitas vezes pode dar errado, né? Sim, muito errado. E a gente precisa entender que buscar informação é um ato de responsabilidade com o teu corpo, com o teu futuro, que a partir do momento que tu tem a falta de informação, tu se coloca em uma posição de risco muito grande. Sim, e essas consultas com o ginecologista, com o obstetra, tem que vir também por parte da família, Com certeza. porque a adolescente não vai pegar as coisas dele e fazer uma consulta, porque não, isso tem que vir da família. Sim. Bom, chegando ao fim do nosso episódio, a gente queria relembrar os principais pontos. A gravidez da adolescência envolve riscos físicos e emocionais, a educação sexual é um direito, não um tabu, e a informação pode ser a maior proteção. Sim, a gente agradece também a doutora Silvana por ter nos ajudado com esse episódio e sobre os pontos importantes que ela citou. Nós aprendemos muito fazendo esse episódio e a gente queria falar que ninguém deve ter medo de se informar e buscar ajuda. A gravidez na adolescência não é só uma escolha, é também uma questão de informação, apoio e direitos. A gente agradece vocês por terem assistido o nosso podcast e até o próximo Já Pode Acabar. Tchau!